E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês o pessoal lá do programa Apito Final, comandado pelo Neto, falaram sobre o nosso Flamengo, lógico que está em mais uma final de Campeonato Carioca, passamos por cima do Fluminense, falaram também do nosso adversário na final, que eliminou o Vasco, o Nova Iguaçu. Inclusive o Neto foi para cima do Diniz, né? Treinador prepotente, treinador soberbo. Vocês vão ver e ouvir o que o Neto falou sobre o Diniz. Inclusive o Neto até falou do nosso Flamengo, né? Para criticar, massacrar, detonar o Fernando Diniz, o treinador do Fluminense. Eu vou trazer para vocês este corte, está muito bacana, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá do canal Esporte na Band. E o pessoal lá do programa Apito Final, comandado pelo Neto, falaram sobre, né, a semifinal onde o Flamengo eliminou o Fluminense. Falaram também sobre a semifinal onde o Nova Iguaçu eliminou o Vasco, uma humilhação. O Vasco, que é o Maracanã para todos, o Maracanã pode ser para todos, mas a final do Campeonato Carioca é para o Flamengo e para o Nova Iguaçu. O Vasco, ó, se ferrou. E o Neto falou sobre isso, né? E falou também sobre a declaração do Fernando Diniz, que chorou que só depois da eliminação para o Flamengo, deu uma choradeira, deu um piti, e o Neto não ficou calado, falou sobre essa situação. Vamos acompanhar este corte lá do programa Apito Final. Vamos lá. Dormir. Você é meu amigo, a turma aí, todo mundo aqui, são meus amigos, Neto. Na realidade é o seguinte, eu acho merecido essa final, por tudo que apresentou, né, o Flamengo, por tudo que apresentou o Nova Iguaçu. Nos dois jogos, o Flamengo foi melhor do que o Fluminense. É claro que o primeiro jogo fez a diferença, 2-0, praticamente, né, conseguiu sua classificação. O Flamengo está jogando muito bem, né, principalmente na parte defensiva. O Flamengo sofre muito pouco. Né? O Diniz até na entrevista fala que se tivesse um ganhador teria que ser o Fluminense. Teve um chute só no gol, que foi, na realidade não foi nem no gol, na bola pegou na trave, né? Um belo chute do Renato Augusto, mas só deu o Flamengo algumas poucas chances. Nesse segundo jogo o Flamengo encontrou dificuldades. É normal, o Tite jogou com o regulamento embaixo do braço. 2-0, o Fluminense tem que ganhar de 3-0 e essa equipe do Flamengo está muito bem treinada. Olha, vai ser uma equipe cascuda para o Brasil, tá? No Brasil, não só no Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Tite está fazendo essa equipe marcar bem e atacar muito bem. Né? As peças que não só os 11 jogadores, você vê, você tem um Gabigol no banco, você tem um Léo Ortiz, que há pouco tempo era a grande estrela, né, do Bragantino, né, o capitão desse time do Red Bull Bragantino, né, e muitos outros jogadores. Olha o passe que dá o Arrascaeta, né, me lembrou você. Dá uma olhada, e a chegada do Pedro Deus. Foi bem anulado, porque houve uma falta. Né, teve uma falta antes, né? Aí quando sai, olha lá, ó, tem um braço do jogador do Luiz Araújo, né? Ele empurra e aí tem a jogada. Ele anula o gol, muito bem anulado. Mas o Flamengo nos dois jogos foi muito superior e mereceu a classificação. No caso do Vasco, a mesma coisa. O Nova Iguaçu, no primeiro jogo, era para ter massacrado mais ainda. Verdade. Né? Foi 1-1 jogo, né? Jogou muito o Nova Iguaçu taticamente. E o Vasco, Neto, para mim, foi uma decepção muito mais hoje. Eu esperava um Vasco forte, né? Primeiro que ele entra com 4 zagueiros atrás. É um lateral direito, o Rojas, ele joga de lateral, mas ele é zagueiro. Jogou com Rojas, João Vitor, Léo e Medel como um volante. Né? Mas que não apareceu tanto. Eu fiquei impressionado, um time que precisa ganhar como o Vasco, 60 mil pessoas no Maracanã,
e não jogou nada, não pressionou o Nova Iguaçu. Claro que tem um mérito do Nova Iguaçu, mas eu achei que nesse jogo o Vasco foi covarde. Jogou muito, mas muito mal. Não merecia ganhar, não. E o Nova Iguaçu tá de parabéns. Ó, o Bill, camisa 10, é bom de bola. Tá meio gordinho, mas precisa entrar em forma, é bom de bola. Não é bom? O lateral esquerdo, número 3, uma habilidade incrível. O número 11, eu não sei se é Betinho, tanto é que o Medel tinha que ter sido expulso e o VAR tinha que ter chamado. Porque ele pisa no tornozelo É o filho... É Iago, né? É o filho do Iranildo, Iago. Mentira, é filho do Iranildo? É. Que legal! Iranildo Chuchu, que jogou no Flamengo. O Chuchuzinho, Botafogo, do Brasiliense. Então, olha, pisou no tornozelo dele, o VAR não chamou, não deu cartão amarelo pro Medel. Aí o Carlinhos fez uma falta em cima do Medel, que nem falta foi, deu cartão amarelo. É sempre assim, o Carlinhos bem, o centroavante. O que você, Lívia, viu do Vasco contra o Nova Iguaçu? Que os dois jogos era para ser 5-0 pro Nova Iguaçu. Eu acho que o primeiro jogo foi muito ruim e o jogo de hoje foi ruim. Assim, foi menos pior do que o outro. O outro, a gente falou que o Vasco teve mais sorte do que juízo. Eu vejo futebol pobre, Neto. Eu vejo futebol pobre. A bola chegou um pouco no Verrete. Chegou um momento que a gente só via chuva de cruzamento. O Payet estava jogando muito aberto. E eu venho falando isso aqui no nosso domingo, no apito final. É um time que vai preocupar o seu torcedor para a temporada. É um time que não merece a torcida que tem. A alegria do torcedor do Vasco esse ano vai ser permanecer na Série A mais uma vez. Quando você vê em campo, no Maracanã, Nova Iguaçu e o Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu, a gente sabe da história do Vasco, você espera mais de quem, Neto? Do Vasco, representando essa torcida que você pontuou. Vou falar uma coisa para você, do que eu vi do primeiro jogo, eu falei, se o Vasco empatar, tá bom. Pois é, saiu no lucro. Né? O futebol do Vasco está muito pobre e não os dois pode ficar dependendo desses reforços que chegaram. Aí você pensa na SAF, a gente vem pontuando que SAF não entra em campo, a SAF organiza, mas o futebol apresentado faz total sentido o Nova Iguaçu avançar para a final, merecidíssimo. Marília Ruiz. O Nova Iguaçu é o único time que vazou o time do Tite, né? O Flamengo esse ano tomou um gol do Nova Iguaçu num empate por 1-1. Acho que era molecada, o Nova Iguaçu foi... mas tomou um gol, vale. No campeonato, sim. Vale. O Tite estava nos Estados 1-1. Eu acho que o Nova Iguaçu fez um campeonato muito interessante. Eu acho que o Vasco vem de semanas ruins, desde a classificação na Copa do Brasil suada. A semana passada sobreviveu ao primeiro jogo da semifinal e conseguiu sair com um empate que foi quase que uma vitória, porque só deu Nova Iguaçu, foi um massacre. E no jogo de hoje, sob 60 graus de sensação térmica, nossa, um time que tem o Medel como volante, eu acho que o Vasco perdeu muito ao perder esse ano o Jair e o Paulinho. Né? O meio de campo do Vasco não existe. Hoje ele tentou o Medel como volante, mas é um meio muito sem inspiração. O Praxedes hoje jogou muito mal, ele tentou o Praxedes um pouco aberto pela esquerda e ele também jogou muito mal. O Vasco, ele tem uma SAF, e eu discordo, eu acho que a SAF entra em campo, sim. As contratações da SAF pioraram o elenco do Vasco do ano passado para cá. O segundo turno do Vasco no Campeonato Brasileiro tem toda a assinatura do Ramon Dias. É um segundo turno muito melhor do que o primeiro. E o Vasco, no final do ano, perdeu. E perdeu ainda mais ao perder a estrutura, o esqueleto do time que era no começo do ano com o Jair e o Paulinho. Ele continuou tentando 3 zagueiros, às vezes ele troca para uma linha de 4, mas sai em linha de 3 e o Vasco não se encontrou mais. Agora o Vasco tem semanas para treinar, assim como outros times, o Fluminense também tem, o Corinthians também tem, o São Paulo também tem, para não fazer a sua torcida passar o que tem passado nos outros campeonatos brasileiros. Eles podem treinar, o time do Vasco é fraco, gente, não merece a torcida que tem. Pode treinar 2 anos. Mas tem jogador que interessante, um outro tem. Mas não vai. Cara, acho que a falta de humildade do Fernando Diniz é uma coisa impressionante. Eu acho que ele tem uma legião de pessoas que gostam do estilo dele de jogar e que eu respeito, comentaristas, narradores, torcida, tá tudo certo. Esse jogo que não gosta, é um jogo... Eu prefiro o jogo do Abel, eu prefiro o jogo do Tite, eu prefiro o jogo do Tele Santana, mas eu respeito um cara que é campeão da Libertadores, campeão carioca, da Recopa, vice-campeão do mundo, mas ele sempre tá se julgando mais importante que a crítica. Ele sempre se julga o que não é o perdedor, que sempre está certo, que sempre ele que está certo, que é só ele que está certo, e que as pessoas que têm blog, aquelas que têm YouTube, aquelas que têm rádio, não pode criticar ele. Um time que não dá um chute no gol em 2 jogos contra o Flamengo.
um chute no gol, que brinca de jogar futebol, mas que ganhou título. Ô, Fernando Diniz, pô, já deu, cara. Já deu, você tá muito chato, cara. Agora, você acha que você é o melhor do mundo? Bom, vocês viram aí a opinião do pessoal falando desse Flamengo e Fluminense, desse Fla-Flu, onde o Mengão foi muito superior realmente ao Fluminense, não deu para o Fluminense. No primeiro jogo já era para ter sido uma goleada do Flamengo, o Flamengo foi lá e fez apenas 2-0, mas era para ter sido ali, sem brincadeira nenhuma, uns 8-0, cara, 6-0, 7-0, 8-0, porque o Flamengo massacrou o Fluminense, inclusive perdeu muitos gols. E neste segundo jogo, né, o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Jogou com o regulamento debaixo do braço, jogou o suficiente para se classificar sem muito esforço para a final do Campeonato Carioca. E já na outra partida, né, o pessoal também comentou sobre essa situação do Vasco, né? O Vasco, que, pelo amor de Deus, que time ruim do Vasco. E ainda tinha torcedores do Vasco zoando, né? Dizendo que o Vasco vai chegar na final, né? O Vasco vai para a final, vamos pegar o Flamengo e vamos massacrar o Flamengo na final, porque o Maracanã é para todos, né? Vamos chegar na final, o Vasco vai ser campeão na final do Campeonato Carioca, vai ser campeão do Carioca e nós vamos detonar o gramado. Inclusive teve torcedores do Vasco pedindo para os jogadores do Vasco ser campeão em cima do Flamengo e detonar o gramado, destruir o Maracanã, destruir o gramado do Maracanã. Olha que atitude feia, inclusive crime, porque o Maracanã é um bem público e é crime depedrar o Maracanã, tentar destruir o Maracanã, é crime. E os torcedores do Vasco estavam querendo fazer isso, pedindo para os jogadores fazerem. Nem na final chegou. Vai Nova Iguaçu e Flamengo, Flamengo e Nova Iguaçu, né? E o Neto desabafou ali em uma de suas redes sociais falando do Fernando Diniz. O Fernando Diniz chorou, deu piti, né? Dizendo que o Fluminense teve uma hora do jogo que foi melhor que o Flamengo, que merecia a vitória. E eu concordo com tudo que o Neto falou aí. Com tudo que o Neto falou aí nessa parte que ele fala do Diniz. Inclusive, seu Diniz, teve sorte que o juizão ajudou vocês, porque o gol onde o Rossi lança a bola, um lançamento incrível para o Arrascaeta dá de 3 dedos para o Pedro fazer, que o Pedro fez o gol, foi anulado, foi muito mal anulado, porque nem falta foi em cima do jogador do Fluminense ali, do Luiz Araújo, em cima do jogador do Fluminense. Roubaram o Mengão, mas não adiantou. Estamos em mais uma final de Campeonato Carioca, agora contra o Nova Iguaçu. E aí, meus amigos? Vai ser um jogaço daqui a 15 dias, né? Vamos ter agora a data FIFA, jogos da seleção brasileira, e daqui a 15 dias que vamos ter aí os jogos da final do Campeonato Carioca. O que nos resta é aguardar. Então já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!